Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, começando por aqui mais uma aula. E agora nós estamos na reta final, praticamente na reta final, praticamente encerrando aí o nosso período, né, de ano letivo. Em janeiro nós teremos sim a aula, nós teremos ainda conteúdos aí, mas nós estamos chegando na reta final e também da apostila de vocês. Se vocês repararem aí, nós estamos chegando aí na última sessão de matéria que vocês têm. Nós vamos começar a falar hoje sobre a Idade Média, logo depois vamos finalizar com o feudalismo, que encerra a matéria de vocês. E são matérias muito importantes para que vocês possam estar iniciando o sétimo ano na questão do conteúdo de História. A gente inicia o sétimo ano, né, relembrando um pouco sobre essa matéria que nós estamos estudando, né, que nós vamos começar a estudar hoje sobre a Idade Média e entrar um pouco sobre a questão do feudalismo. Para a gente entender um pouco melhor, né, sobre essa questão da Idade Média, né, vamos relembrar o que a gente falou lá no início do ano, como que é dividida a história. Falei com vocês que a história é dividida em algumas partes, né, ó, tem a pré-história, tem a história, tem a Idade Antiga e hoje nós chegamos aqui na Idade Média, depois vem, né, contemporânea, né, enfim. E a Idade Média, ela foi e é marcada, no caso aí, por vários episódios de vários acontecimentos da história. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns destaques que começou lá na Idade Média e vocês podem analisar direitinho como que faz parte, como que está sempre presente no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ó, roupas de baixo, janela, vidro, todas essas invenções aqui são pertencentes, então, à Idade Média, que é esse período que a gente vai começar a estudar. Dentro da Idade Média, tem alguns povos que se destacaram, que eu vou mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Tem os francos, tem os vikings, são povos que se destacaram, então, nesse período, então, na Idade Média. Outro destaque que vem também dentro da Idade Média, que a gente usa muito no nosso dia a dia, são esses aqui, ó. O relógio, né, que serve para estar orientando a questão das horas, do dia, né, enfim. O garfo, que a gente usa muito na nossa alimentação, seja no almoço, seja no jantar, enfim, que também foi uma invenção da Idade Média e que faz parte muito sim do nosso dia a dia hoje. O moinho, né, que é usado muito aí para a questão de moer, seja trigo, seja, né, milho, seja algum cereal aí que você quer que ele fique todo fininho, que também foi uma invenção na época, no caso o moinho de vento, tá? Que era utilizado então, né, o vento passava nesse moinho aqui e logo depois deixava, né, os grãos totalmente triturados. Para a gente entender um pouco sobre essa questão do moinho, né, como que funcionava, eu separei esse vídeo bem interessante para vocês entenderem comigo aí, como que funciona o moinho de vento, para vocês entenderem aí como que é uma invenção bem grandiosa lá da Idade Média. Acompanhe aí, por favor.
bacana, né? Saber como que funciona, né, o moinho de vento, como que aquela engenhoca, né, que tiveram a ideia de criar, né, essa engenhoca para estar moendo então, né, esses cereais, né, e agregando então no seu dia a dia. E se você for analisar, né, a gente analisando desde lá do início da pré-história, enfim, a Idade Média parece que a inteligência do homem dá um salto bem, mas bem lá na frente mesmo. Por causa dessas invenções aqui que antes não eram feitas, não eram possíveis, aqui a gente já percebe aqui, né, um grande avanço até na questão da inteligência, da questão do raciocínio do homem que a gente pode analisar. Uma outra invenção também da Idade Média é o canhão, que era muito utilizado na questão de guerra, na questão de combates. Assim como tinha as catapultas que a gente estudou lá na Roma Antiga, o canhão já foi um grande avanço na questão então aí da Idade Média, na questão de estar concorrendo, disputando ou fazendo guerra com outro território. Então está aí o canhão, uma grande invenção. O purgatório, né, que a gente ouve muito falar nessa questão aí, quando a pessoa ela faz a passagem, né, enfim, morre, que também foi muito falado e utilizado nessa época da Idade Média. Então foi aqui na Idade Média que começa essa questão então do purgatório, que é quando a pessoa faz a passagem, né, quando a pessoa morre. Então vamos aprofundar então agora na questão então aí dos destaques em si da Idade Média. Ó, lembre-se que a Idade Média esteve dividida em dois períodos. A gente vai dividir a Idade Média na Baixa Idade Média e na Alta Idade Média. Olha lá, a Alta Idade Média que se estendeu até o século V até o século IX, então aí que a gente vai entender. E a Baixa Idade Média que se estendeu então do século X até o século XV. Então a gente pode ter e tem essa divisória então da Idade Média. Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, nós estamos falando aqui na questão da Alta Idade Média, que é onde, né, tem esses destaques, essas invenções que a gente acabou de citar aqui para vocês também. E é conhecido, tá, essa alta Idade Média como Idade das Trevas também. Por quê? Porque não teve tanto avanço. Claro, teve as invenções, né, enfim, que a gente acabou de citar algumas para vocês aqui, mas aqueles avanços grandiosos que a gente pôde acompanhar lá na Grécia, na Roma Antiga, não teve tanto não. Por isso é conhecido então esse período também como a Idade das Trevas. E também foi marcado com o início do feudalismo, tá? A Idade Média foi o início do feudalismo. Mas o feudalismo, eu não vou aprofundar com vocês na nossa aula de hoje não, porque nós vamos estudar ele separado, de tão importante que ele é para nós, significa para nós. Então eu vou estudar ele separado com vocês então na nossa próxima aula, para a gente estar aprofundando um pouco melhor sobre essa questão aqui, tá bom? Vários reinos fizeram parte, tá, desse período da Idade Média que a gente está estudando. Por quê? Por que surgiu então esses reinos e o que fizeram então eles de tanto destaque assim? Lá na Roma Antiga, né, que foi a última matéria que a gente estudou, no finalzinho da Roma Antiga, né, lá naquela parte do Império que a gente estudou também, vai começar a surgir dentro da Roma Antiga os bárbaros. O que seriam os bárbaros? Aqueles invasores que queriam invadir o território em busca de riqueza, em busca de algum usufruir, na verdade, do que eles tinham de mais forte entre eles. Então, os bárbaros, que era conhecido, que se for analisar, né, vem de barbaridade, pessoa que faz alguma coisa que não é muito legal, que destrói, né, enfim, eles foram os responsáveis, então, dos moradores da Roma Antiga sair lá da cidade e ir em busca do campo, em busca de uma qualidade de vida melhor. E foi dessa forma aí que surgiu o feudalismo, e junto com com essa questão aí de eles saírem da cidade em busca de uma qualidade de vida melhor no campo, vai surgir também alguns reinos. E é justamente esses reinos germânicos que eu vou mostrar alguns de destaque para vocês aqui, ó. Eles se estabeleceram no territórios, lá no Império Romano, no caso, né, como a gente está falando da matéria que a gente estudou, e fundaram diversos reinos. No caso aí, exemplo, a gente tem aqui os suevos e os francos. Então vamos entender alguns destaques aí. Então, ó, estabeleceram nos territórios aonde era então era constituído então o Império Romano. Reino dos francos, então. Vamos entender um pouco sobre esses reinos dos francos aqui, ó. A palavra franco vem do alemão, que é antigo franc, que significa o quê? Forte, ousado e corajoso. Então esse reino franco que surgiu lá naquelas terras pertencentes então ao Império Romano, eles vão surgir e eles vão incomodar muito o Império Romano, para vocês terem uma noção. Então o reino franco vai surgir no finalzinho do Império Romano e vão começar então a incomodar o Império Romano. Aí você pensa assim, ó, Evane, então a gente pode analisar que os reinos francos é considerado bárbaros? Sim.
eles foram dos responsáveis então por essas invasões, de querer pegar território, de querer usufruir um pouco sobre algumas riquezas deles. Então a gente pode sim estar citando eles como um exemplo de barbaridade que chegava lá e começaram a incomodar muito então o Império Romano. Os reinos francos, eles eram administrados por parte de dinastias. Quais são as dinastias? Geralmente dinastias, gente, são famílias poderosas, famílias que têm de destaque, ou têm muita terra, ou têm muito dinheiro, enfim. Ó, primeira dinastia que governou, né, o Império Franco, né, essa questão da colonização dos francos, foi o Merovingia, que teve o Clovis como destaque, como um grande então representante deles. Então a Merovingia, que teve então o Clovis então como representante maior então dos reinos francos. Logo depois vai ser a Carolíngia, que teve o Pepino Breve como seu grande rei, seu grande nome de destaque. Então Carolíngia teve então o Pepino o Breve como de destaque aí. Depois dele veio o Carlos Magno, que foi no caso aí, né, numa guerra de reconquista que os francos tiveram, e ele teve então esse destaque então aí. Depois veio então o Carlos Magno no cenário então da questão então dos francos, tá bom? Bom, eles tinham festas religiosas que eles herdaram então lá daquela questão medieval. Então um grande destaque então dos francos foram essas festas religiosas, no qual eles paravam, né, determinados se tivesse alguma guerra. É igual acontecia lá nos Jogos Olímpicos também. Tivesse alguma coisa que estava acontecendo de grande destaque no seu território, eles paravam para fazer as festas religiosas e logo depois davam o pontapé para dar continuidade então o que eles estavam fazendo também, tá bom? Logo depois teve a divisão do império deles. Vamos ver como é que foi essa divisão então. A divisão foi o seguinte, foi até mesmo a questão da divisão da Igreja Católica naquele momento, né, que teve a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja que formou então depois o Império Bizantino. Mas a gente vai estudar depois o Império Bizantino, vou falar um pouco melhor para vocês separadamente também, tá bom? Então teve essa divisão do Império Francos aí, ok? Outro povo que também teve destaque nessa época foram os Vikings. Eu acredito que vocês já tiveram a oportunidade de ver ou em desenho animado, ou até mesmo alguma série, um filme, né, falar sobre os Vikings. E os Vikings, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, né, é geralmente, né, essa pessoa é geralmente um homem barbado, né, cabeludo, que usa, né, um capacete que tem um chifre. E que, na verdade, se você for analisar, né, historicamente lá atrás, os vikings reais mesmo, os verdadeiros vikings, não usavam roupas e nem esse capacete de chifre, não. Se foi a ficção, foi o cinema que veio colocar neles depois essa característica. Então, toda vez que a gente imagina, a gente logo já pensa que era dessa forma. Então, os vikings, né, que foi também uma espécie de bárbaros que veio acontecer, então, logo depois do destaque então, do Império Romano, tem esse destaque aqui, ó. Qual o significado da palavra viking? É aquele que se aventura pelo mar, guerreiro, pirata. Mas não é um pirata muito do lado do bem, não. A gente pode concluir que talvez seria um pirata que faz maldade. Por quê? Ele vai, né, em busca de terras, em busca de bem para o seu território. A questão das barbaridades que eu falei para vocês, eles são capazes de tudo, né, de destruir, de roubar, de saquear, de afundar embarcações. Então, esse é o nome mais popular conhecido então entre os vikings. Em série, em filme, a gente vê muito isso, né? Eles nas embarcações, fazendo guerra, fazendo destruição com os outros territórios aí, tá bom? Eles viviam então da agricultura e saqueavam, igual eu falei para vocês também, então não estava nem importando se era deles ou não, eles estavam querendo trazer benefício para eles. Conquistaram terras sim os vikings, como a Inglaterra e a Itália. Tá? Então, boa parte da história da Inglaterra e da Itália, se você for olhar bem o início da formação desses dois países, tem os vikings ali por trás aí dessas conquistas que eles tiveram aí. Contribuíram com o fim do Império Franco, então os vikings vêm surgir depois do Império Franco, então vamos analisar, ó, Império Romano, depois vem Império Franco e logo depois agora os vikings. E eles se espalharam então por quase toda a Europa, quase todo o país europeu, né? Tinha então algum viking que estava lá tentando reconquistar, tentando saquear ou tentando então buscar então algum benefício próprio, tá bom? Ah lá, eram grandes transformadores também e o fim, com o fim do Império Romano então foi que eles começam então a ter o seu destaque aí. Ficaram então dependentes então dos donos das terras. Aí depois dos vikings que veio surgir então o feudalismo que a gente vai citar então com mais aprofundamento na nossa próxima aula então, tá bom?
Bom, sobre essa questão aí dos grandes destaques de impérios que surgiu depois do Império Romano, tem esses dois que eu acabei de citar para vocês aí. São esses dois reinos germânicos, que a gente pode falar assim, os francos e os vikings. Logo depois, então, veio o feudalismo, né, que vem a parte do suzerano, do vassalo, né, enfim. Mas sobre essa questão do feudalismo, eu não vou aprofundar com vocês na nossa aula de hoje, não, porque hoje é mesmo uma introdução sobre a Idade Média, que é essa matéria que a gente está começando a estudar. Nós vamos aprofundar melhor, então, sobre o feudalismo no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula de história, tá bom? Mas para a gente finalizar a nossa aula, a gente tem um tempinho de aula ainda, eu vou deixar o esquemazinho para vocês copiarem no caderno de vocês, tá bom? Para vocês terem esse material para servir de estudo para vocês lá na frente, né? Quando a gente for fazer alguma atividade, né? Enfim. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês o esquema que a gente tem no nosso finalzinho da nossa aula de hoje, vão tirar a foto e me enviar. Tem gente que não está enviando, não está tirando foto para estar constando que realmente vocês fizeram as atividades, tá bom? Tira a foto e me envie para me deixar aqui relatado que vocês fizeram a atividade, tá bom? Então, ó, tira então o restinho aí copiado no caderno de vocês. Uma vez que vocês copiem, vocês estão aprendendo aí duplamente aí de novo, tá bom? Vou ficando por aqui, enquanto vocês estão na nossa próxima aula, a gente está dando continuidade para a gente estar falando então sobre o feudalismo, ok? Grande abraço para vocês e até a próxima aula.